Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos continuar agora falando um pouco sobre as emoções, né? A intenção aqui é apresentar um pouco, de forma geral, como que as emoções se constituem e depois até preparar para uma outra atividade que a gente vai fazer em seguida, que é com o desenho animado divertidamente, né? Então vamos lá. A gente continua falando dos processos psicológicos básicos ou das funções elementares superiores, porque é sempre importante remarcar isso, assim, de que são processos psíquicos que nós executamos diferentemente de outros animais, né? Então, os animais sentem emoção? Claro, mas a nossa tem especificidades muito únicas, muito singulares, né? O que a gente está falando aqui é de uma reação neural provocada por estímulos psicofisiológicos, né? Então, é uma resposta neural provocada por sensações que eu percebo do mundo e traduzo elas de acordo com a minha relação. O que é importante a gente entender? Que a emoção, ela, ela é diferente do sentimento. Ela tem uma estrutura mais básica, mais fisiológica, que depois vai sendo misturada para virar o que a gente chama de sentimento. A gente trabalha aí, a gente tem como uma conceituação que a emoção é uma reação complexa a estímulos externos. Também é óbvio a estímulos internos que se traduzem em reações fisiológicas. Então, a partir de um determinado momento, eu posso provocar emoção internamente, independente de estímulo interno. Eu posso usar a minha memória para provocar uma emoção, por exemplo, né? A emoção, durante muito tempo, ela teve uma negação nos estudos. Também, não só da psicologia, mas da própria psiquiatria, da medicina, de uma forma geral, como se fosse algo que não tinha muito uma necessidade de desenvolvimento, né? Porque a gente tem uma lógica muito da superioridade da razão, como ela sendo valorizada de uma forma muito mais específica. O que é a emoção? Nem sempre ela consegue ser observada literalmente, né? Às vezes a gente consegue conter as emoções, mas elas estão ali também na nossa em pequenos detalhes que expressam aquilo que a gente está reproduzindo ou que está nos afetando de uma certa forma, né? Quando a gente pensa sobre as emoções, se elas são inatas ou adquiridas, é uma resposta fisiológica que, é óbvio, vai sendo adaptada a algumas determinadas culturas, né? Um recém-nascido, ele sente prazer e desprazer, ele sente dor, né? Então, ao longo do tempo, a sensação, que é o que a gente estudou anteriormente, vira uma percepção e vira uma percepção emocional também, né? Alguns teóricos vão falar que inicialmente a gente tem uma base menor, somente de 3 emoções, medo, raiva e amor. A gente tem variações sobre o que a gente está definindo enquanto emoção, né? Características específicas da emoção que nos ajudam a entender um pouco melhor. Primeiro, a emoção ela tem um tempo mais curto. Ela tem, como se diz, um início, meio e fim, né? Por exemplo, a alegria ela tem um tempo determinado e ela se encerra. O medo ela tem um tempo determinado e se encerra, né? Quando a gente começa a lidar com essas emoções num período muito mais prolongado do que um período de horas ou de minutos, a gente já começa até a mudar alguns tipos de denominação. As emoções elas têm uma intensidade, né? Cada uma delas acontece e essa intensidade também é muito singular. Então, a forma que eu fico alegre pode ser diferente da forma que o outro fica alegre. A base fisiológica é o mesmo. Inclusive, mesmo duas pessoas ficando alegres de formas diferentes, as alterações corporais elas têm o mesmo padrão.
o que causa um objeto ou o objeto da emoção. Tem uma variação, pode ser externo ou interno. Como a gente já diz na temporalidade, ela é versátil, ela vai e volta. Podem ser positivos ou negativos. Esse positivo ou negativo a gente vai associar ao corpo, né? Para ficar mais fácil de entendimento, qual a manifestação que o corpo representa em relação a isso. E reações sempre a algo que pode ser algo interno também. Como eu disse, é uma interpretação, é uma percepção de uma sensação que foi sendo elaborada. As emoções não são entidades com significados próprios, elas adquirem seus significados dentro do contexto e de sua utilização. Então, a base fisiológica aqui e no Oriente é o mesmo, mas a expressão cultural vai fazendo uma certa mudança da expressão dessa emoção, né? São processos determinados biologicamente e dependem de mecanismos cerebrais de modo, às vezes, inato, né? Nos seres humanos é difícil de distinguir influências biológicas, hormonais, das influências sociais, mas elas estão sempre presentes. Esse desenho aqui é uma relação até para entender o que vem primeiro, se é a emoção ou se é a cognição, de qual que é a resposta. E aí a gente tem teóricos diferentes discutindo isso, né? James Lange vai falar que vem primeiro uma resposta corporal e depois uma resposta emocional. Cannon vai falar que elas acontecem simultaneamente, né? Aqui a gente vai, segundo Shatter e Singer, vai falar que você tem a emoção, você tem a relação corporal, e aí a partir de uma questão cognitiva, ela se define como uma emoção, né? Então, o que vem primeiro, o que acontece simultaneamente, isso aí não é tão importante assim, né? Porque por mais que a gente fala, isso aqui é uma apresentação didática, então a gente apresenta separado, mas o nosso corpo está constituindo isso tudo momentaneamente, né? As emoções, a gente tem alguns indicadores, tanto verbais quanto fisiológicos, sobre o acontecimento. No campo das emoções, a gente tem as expressões faciais que nos ajudam muito a entender algumas características, né? O que é que está acontecendo. Então, se vocês olharem cada uma dessas aí, a gente consegue só pela expressão. Inclusive, se fosse a mesma pessoa, a gente consegue definir. Então, assim, a lógica teatral, ela nos ajuda muito a ter essa leitura, né? Só que a gente vai cada vez mais delimitando alguns detalhes para dizer sobre o que aquela emoção expressa, porque na nossa sociedade a gente tenta também cada vez menos expressar emoções. Então a gente vai observando também ela enquanto detalhes, né? As emoções básicas em variadas culturas, elas vão aparecer aí para vocês. Aí vocês vão pensando o que é. Né? A gente está falando aqui da alegria, surpresa, raiva, tristeza, medo e repugnância. A surpresa não necessariamente a gente vai desenvolvê-la aqui. A gente vai trabalhar com 5 especificamente para dizer sobre essa construção do campo da emoção. É óbvio que a emoção ela vai alterar a sensação e a percepção. A atenção está muito vinculada à emoção, então às vezes eu não consigo prestar atenção em alguma coisa porque o meu campo emocional está interferindo. A memória, né? Alguma coisa emocional é gravada com mais facilidade. A gente tem distorções cognitivas e hormonais que vão falar também sobre o campo das emoções. Vamos aí para mais específico. A raiva. Vamos começar pela raiva. Um acompanhamento que depois vocês podem
até eu já falei inicialmente, é depois ir lá assistir o filme divertidamente. Mas a raiva, se a gente pensa na raiva enquanto questões fisiológicas, a gente pode pensar, a gente pode até fazer uma comparação para entender duas emoções. Primeiro, o medo. O medo, cadê? Aqui. O medo, ele é um mecanismo de defesa. Eu sinto medo para me proteger. Se a gente pensa bem numa perspectiva bem primitiva, bem básica, o medo, ele determina que o nosso corpo se prepare para fugir. Então, se eu penso, o que meu corpo usa para fugir, não é os braços. Normalmente é a perna. Então, é um tipo de emoção que ela direciona grande parte da energia para os membros inferiores. Então, eles ficam ali prontos, rígidos para correr. Inclusive, eles ficam tão tensionados que eu posso até tremer. Porque é como se minha energia toda tivesse ido para baixo, porque tem alguma coisa ali que vai implicar em algo que eu estou vivenciando. Por que eu falei sobre o medo e a raiva? Porque a raiva, ela é em parte o contrário. Ela é uma expressão para o ataque, não para a fuga. Então, a resposta está nos membros superiores. Olha aqui esse desenho, que olha a tenacidade dos braços. Né? Ninguém fica a raiva leve. Então, os membros superiores eles ficam tensionados. Inclusive, o nosso pensamento também fica muito limitado. Né? Então, você está ali, você toma atitudes no campo da raiva incompreensíveis em determinadas situações. Né? A raiva ela tem essa vertente com a agressão por uma ligação direta ali de um uso desqualificado da energia. Né? O medo também então, aumenta o estado de alerta, a frequência cardíaca acelera. Eu sempre comento muito que a gente pode fazer cocô na calça de medo. É fato, porque tensiona os membros inferiores, então você vai comprimir o abdômen ali, você vai, o seu diafragma vai estar ali esperando, e aí ele pressiona tudo, inclusive o seu intestino pode sair, né, sem erro nenhum, isso é fato, né? Então a gente caga na calça de medo, né? É uma palavra, mas a gente defeca por medo porque a própria lógica do corpo em relação a isso. Outra emoção aqui importante pra gente é a ojeriza, o asco, o nojo, né? Porque ela também é um mecanismo de defesa, mas ele é também cultural. Então, o que eu sinto de nojo na infância pode virar outra coisa completamente diferente na adolescência e no mundo adulto, né? Depende do contexto ali. A surpresa, a gente brinca que ela tem um tom muito químico de adrenalina, mas eu sempre gosto muito da surpresa relacionada à alegria. Né? Quando eu sinto surpresa, eu encho o meu pulmão, né? Porque eu tô vendo algo novo. E aí, dependendo em algumas situações, no caso da risada, eu até solto esse ar depois, né? Com uma perspectiva de que aquilo ali fez bem, né? A alegria é isso, assim, é algo novo que estimula o seu cérebro, né? Então, para a gente entender a alegria bem basicamente, se você está assistindo uma videocassetada, a pessoa entra na videocassetada andando e sai sem acontecer nada diferente, não teve novidade, não teve alteração. Agora, se ela está andando lá e cai, seu cérebro tem uma explosão hormonal que a gente vai entender daqui a pouquinho, um pouco mais, e aí faz com que você busque mais o ar para entender aquilo ali. É daí que surge a gargalhada. É óbvio que nós temos mecanismos
que são mecanismos primitivos, né? O riso é um mecanismo primitivo, né? Se a gente vê, se a gente escuta programas de humor, você tem uma risada lá no fundo porque ela te estimula a rir mais, né? Então você ri da risada. A gente abre boca de sono, mesmo tá sem sono, quando a gente vê uma outra pessoa bocejando também, né? Então são algumas características. Depois eu passo alguns vídeos para clarear isso. A tristeza, que é uma outra emoção extremamente importante, ela é uma das emoções mais negadas na nossa sociedade, né? Mas ao contrário do que a gente imagina, a tristeza ela é uma característica de reflexão. Quando eu fico triste, né, de uma certa forma eu tenho uma introspecção. O problema na nossa sociedade é que a gente não permite muito tempo de expressão emocional como a tristeza. Mas você fica triste com a perda, você fica triste com um determinado fato que você tem que fechar. E aí a gente até fecha os olhos para você concentrar e tentar entender aquilo ali que você está vivenciando, né? Que é uma característica extremamente importante para a gente também. Vamos ver aqui. Aqui, esse quadro que eu gosto muito dele, porque ele vai falar já sobre a junção das emoções. Então, quando eu junto duas emoções, eu crio um sentimento e assim por diante, né? Então, a gente tem vários sentimentos aí relacionados às 5 emoções básicas. Mas é importante a gente fazer uma leitura aqui também sobre a química da felicidade, né? Na perspectiva hormonal de como que ela interfere na nossa vida. A gente sempre brinca com o conceito de dose, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E cada uma delas tem uma função para a gente, né? Então, a dopamina está muito vinculada a completar uma tarefa, uma comida saudável, dormir, comemorar pequenas vitórias, né? É um neurotransmissor que influencia muito no humor da gente, na motivação, né? Uma forma de produzir a dopamina é na perspectiva de pequenas vitórias, de algumas coisas que você consegue fazer, você vai lá e fala, olha, isso aqui é muito massa, tá feito, né? Os exercícios físicos, eles produzem dopamina também, que ajudam na qualidade de uma forma de estabilidade maior da nossa recompensa, né? A ocitocina, a gente brinca que é um dos hormônios muito vinculados à relação tátil, ao afeto, né? Brincar com o animal, ficar de mão dadas, ter uma relação, fazendo um elogio, são características muito dessa construção desse hormônio, né? Da ocitocina, né? Então é o conhecido como hormônio do abraço, hormônio do amor, né? Ele é liberado na mulher, por exemplo, muito no processo de parto, ele promove uma dilatação do útero, né? Então, ele promove uma alteração muscular geral, né? Ele é muito relacionado à confiança, à relação que a gente tem com outra pessoa, também tá relacionado a uma representação de quando a gente tem um orgasmo, né? Do âmbito da sexualidade. A serotonina, que é um estabilizador de humor, né? Às vezes as pessoas usam a serotonina para ajudar numa estabilidade aí. Então, a gente consegue essa estabilidade do humor, às vezes também por um exercício, mas o sol ajuda muito, meditar, tentar dar uma organizada, ter contato com a natureza. Então, regula o humor e o apetite, muito ligado às vezes à depressão, baixas concentrações no organismo, é conhecida como hormônio da felicidade, literalmente, né? A endorfina já é mais um analgésico, ela ajuda também na lógica de estímulo psíquico, ela está muito ligada a praticar exercício, rir,
promover uma outra reorganização que vai ajudar no funcionamento, né, do corpo. É óbvio, comer chocolate, né? Então promove sempre uma sensação de bem-estar, de uma leve euforia que é extremamente importante. Então é isso, esse é o conjunto de emoções que depois a gente articula lá com o filme divertidamente, tá bom? Grande abraço.